Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, nosso programa hoje está incrível. Nós temos 3 matérias excelentes para vocês. Primeiro nós fomos visitar a doutora Diana Romão, que nos fala tudo sobre alimentação natural. Depois fomos até o doutor Juscelio Romão, que atua na área de endocrinologia e vem discutir com a gente sobre uma doença que vem afetando cada vez mais cães e gatos, a diabetes. E depois, para encerrar, a pedidos, vamos reprisar uma matéria com o Dr. Ricardo Reis sobre leishmaniose. Fora isso, a gente tem o Meu Pet é Lindo. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Não sai daí! E eu estou aqui com a doutora Diana Romão, que é veterinária e atua na área de nutrologia de cães e gatos. Doutora Diana, muito obrigada por nos receber. E o nosso assunto hoje é alimentação natural. Doutora, o que é a alimentação natural para cães e gatos? Então, primeiramente eu gosto de começar explicando o que não é alimentação natural. Então, não é alimentação natural dar resto de comida, não é alimentação natural dar apenas frango, arroz e cenoura para o animal, e não é alimentação natural dar um cozidão cheio de ingredientes sem controle de medida ou proporção de nenhum. Então, a alimentação natural, ela é uma dieta feita à base de alimentos frescos e selecionados. Essa alimentação ela precisa ser suplementada e ela é elaborada de modo a atender às necessidades nutricionais dos pets. Doutora, existem casos específicos que a senhora indica a alimentação natural ou qualquer cachorro e gato pode se adequar? Então, todo cachorro ele pode fazer uso da alimentação natural, sim. A gente pode formular dietas para animais em crescimento, para adultos saudáveis, para animais que tenham alguma particularidade, como por exemplo problema de pele, animais obesos que precisam perder peso, animais com intestino irritado. Então, assim, a gente consegue customizar, ou seja, adaptar a dieta para o quadro clínico do animal. Então quer dizer que funciona como uma tarefa de uma nutrição mesmo, para cada animal é uma dieta Exatamente, para atender, é bem individualizado. Doutora, e com relação à ração, quais as vantagens e desvantagens da alimentação natural? Certo. Esse assunto é bem extenso, mas eu vou citar alguns pontos. Por exemplo, de vantagem a gente pode citar a palatabilidade da alimentação natural. Então é uma dieta bem mais aceita pelos cães. Ela também é uma dieta livre de aditivos químicos. Além disso, a gente utiliza ingredientes inteiros, ou seja, eu estou vendo que eu estou utilizando uma peça de carne que tem uma proteína de boa qualidade e não um subproduto de indústria. Outro ponto interessante é que uma dieta caseira possui um teor de umidade muito maior do que uma dieta à base de ração seca. Então, os alimentos eles possuem em torno de 70% a 80% de água, enquanto a ração seca possui em torno de 11% de umidade. Essa característica é bem interessante para a manutenção da saúde do trato urinário e especialmente interessante para aqueles animais que tendem a formar cálculos urinários. De desvantagem, eu posso citar o fato de que o proprietário ele vai ter que se comprometer mais com esse tipo de alimentação, ele vai ter um papel mais ativo. Além disso, pessoas que tenham um animal de grande porte ou vários animais podem ter mais dificuldade em preparar esse tipo de alimentação, até por conta do volume de alimento que esses animais vão requerir. Entretanto, cada caso é um caso. A minha cadela, por exemplo, ela come 1,2 kg de comida por dia e ela agora em abril vai fazer 3 anos de alimentação natural. Também atendo clientes que têm 2 labradores, que comem alimentação natural, um Golden Retriever. E no Brasil tem canis, cuja única alimentação dos cães é a alimentação natural. Então realmente não dá para generalizar, cada caso é um caso. Doutora, agora eu fiquei com curiosidade. A senhora fala que tem a sua cadela, a alimentação como é que é feita? A senhora faz para a semana ou... Como ela come uma quantidade grande, enfim, para facilitar na minha rotina, eu pego um dia
separo ali umas 2 horas e faço a comida para uma semana. Então eu armazeno uma parte na geladeira e uma parte no congelador. E os gatos, doutora, eles se adaptam facilmente ou é mais fácil fazer essa alimentação com os cachorros? Então, a alimentação natural é super interessante para os gatos, até porque ela é mais adequada à fisiologia deles. Entretanto, eles têm algumas particularidades que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, eles gostam de comer pequenas porções várias vezes ao dia, eles selecionam alimentos e eles são mais difíceis de se adaptar a grandes mudanças. Então, assim, a gente tem técnicas que vão ajudar a saborizar os alimentos rejeitados, a fazer com que eles ingiram os suplementos, a fazer com que essa adaptação seja mais suave, mas com certeza vai exigir mais persistência e paciência do proprietário de felinos. Doutora, e para quem está interessado em fazer a adaptação para a alimentação natural, qual o primeiro passo? O que é que eu tenho que fazer? Bom, inicialmente eu sempre peço que pesquisem, que procurem sites especializados, informações, que tirem dúvidas com profissionais da área e que cheguem à conclusão, se é possível, fazer a alimentação de forma criteriosa como tem que ser. Em caso positivo, daí você marca uma consulta com um veterinário nutrólogo ou um zootecnista que atenda nessa área e esse profissional vai elaborar um plano alimentar que vai atender às exigências nutricionais individuais do seu animalzinho. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. E não sai daí, porque no próximo bloco a gente tem uma super entrevista com o Dr. Juscelio Corrêa sobre diabetes. Estou aqui com o Dr. Juscelio Corrêa, médico veterinário que atua na área de endocrinologia. Dr. Juscelio, muito obrigada por nos receber. E o assunto hoje é muito delicado, que eu acho que pede uma atenção de todos nós, proprietários de animais. Diabetes. É uma doença comum entre cães e gatos, doutor? Então, o diabetes mellitus realmente é uma doença bastante comum em cães e gatos, nos nossos bichinhos. Na verdade, assim como em seres humanos, o diabetes, ele também é uma das principais doenças endócrinas que a gente vê em pacientes cães e em gatos. E é uma doença que ela pode se apresentar em qualquer idade ou quando ele já está mais velhinho? Então, a gente considera que o diabetes é uma doença de animais adultos ou idosos. Geralmente, essa é a faixa etária dos animais que começam a desenvolver o diabetes. A partir dos 3 anos, 4 e principalmente com o avançar da idade, maior a chance do animal desenvolver o diabetes mellitus. Doutor, existe raça que já tem uma predisposição? Tá, a maioria das doenças tem as raças predefinidas. O diabetes não é diferente. Raças como Poodle, Dachshund, Yorkshire são raças que são mais predisponentes a desenvolver o diabetes mellitus. São raças que a gente vê com maior frequência a doença, são raças mais predispostas a adquirir a doença. E caso nesses pacientes, nesses tipos de raças, a gente não intervir logo, eles são pacientes que podem desenvolver o diabetes e evoluir para uma fase mais complicada. Doutor, e como que se dá o tratamento da diabetes? Então, assim como o diabetes humano, o tratamento do diabetes em cães e em gatos também deve ser realizado com insulinoterapia, ou seja, com a administração de insulina, aquela insulina que a gente compra em farmácia. Existem várias opções de tratamento, vários tipos de insulina e o tipo de insulina, a dose e a frequência de administração deve ser regulada de acordo com o protocolo do médico veterinário. É claro que o tratamento não é só apenas com a insulina, mas a insulina tanto em cães quanto em gatos é a principal forma de tratamento.
Doutor, em casa eu posso perceber alguns sintomas que eu já devo me atentar para levar ao médico? Claro, na verdade, a maioria dos pacientes que chegam são com os mesmos sintomas. Assim como os seres humanos, em casa a gente observa que o animal come bastante, come além da comidinha que a gente coloca na vasilha deles. São animais que têm um apetite bem voraz, que a gente chama. São animais com bastante gula, certo? Então eles comem muito, bebem bastante água e urina bastante, certo? E justamente por eles urinarem muito, às vezes os proprietários, os tutores se incomodam com o fato de eles estarem urinando muito e acaba levando para o médico veterinário por causa desse sinal. É claro que a gente também pode observar outros sinais, como por exemplo, presença de formigas na urina, que indica que aquela urina tem açúcar, que aquela urina tem presença de glicose e que provavelmente é um paciente com diabetes mellitus. Parece com os sintomas de humanos, né? É bem idêntico. Assim como o diabetes humano, o diabetes em cães e gatos tem o mesmo princípio. Há algumas diferenças, mas o mesmo princípio e o tratamento também é bem semelhante. E a alimentação, então muda? Claro que muda. Assim como os seres humanos, eu gosto de comparar isso com os seres humanos para que os proprietários tenham uma fonte de comparação e saibam que não é um tratamento difícil, mas a alimentação muda sim. É importante uma dieta que vai ser formulada para esses pacientes, é uma dieta que vai ter maior número de fibras para diminuir a absorção da glicose, para diminuir a absorção do açúcar, vai ter mais proteína e, claro, vai ter menos carboidrato, vai ter menos açúcar. Geralmente a gente recomenda rações terapêuticas, mas dá para formular uma alimentação especialmente para esses animais. Doutor, e se eu não tratar o meu animal, tem complicações? Tem, e as complicações são bastante graves, certo? Além de poder evoluir a óbito, morrer, o animal pode morrer por causa de complicações do diabetes, mas ele também pode ficar com sequelas permanentes. O animal pode ficar com catarata, certo? Que é aquele olhinho branco e com catarata ele não consegue, a luz não consegue passar através dos olhos e ele não consegue ver. Então pode ficar um animal cego. No caso dos gatos, eles podem desenvolver o que a gente chama de neuropatia diabética. É um gatinho que vai andar com a patinha de trás parecendo um coelho, certo? É um gatinho que não vai conseguir pular, é um gatinho que não vai ter um hábito, uma qualidade de vida. Além, claro, de eles poderem evoluir para óbito. Existe quando o diabetes não é tratado, eles evoluem para uma doença chamada cetoacidose diabética e eles podem morrer. E quando é tratado, doutor? Tem cura? Então, a gente não tem cura do diabetes, mas em gatos, se ele for diagnosticado recentemente, precocemente e, claro, se tiver um tratamento bem realizado, esse gatinho, se diagnosticado na fase inicial da doença, ele pode sofrer remissão da doença, ou seja, não vai precisar de insulina. Mas para isso, é importante que se você tiver um cão ou um gato com suspeita da doença, ou mesmo esses animais que já chegam na fase adulta ou na fase idosa, eles precisam fazer um check-up. E nesse check-up, aferir a glicemia sanguínea, certo? Então, para pegar o paciente numa fase inicial e tratar imediatamente, para evitar as complicações do diabetes, mas também para tentar, nos casos dos felinos, realizar a remissão da doença. Doutor Juscelio, mais uma vez, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço pelo convite, pela participação nesse programa. E olha, no próximo bloco, a pedidos, nós vamos reprisar uma matéria com o Dr. Ricardo Renz sobre a leishmaniose. Não sai daí!
Doutor Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Estamos preparados agora para mais uma aula. Foi muito sucesso a entrevista anterior e nós agora vamos com esse assunto que é uma preocupação. E a primeira coisa que eu pergunto é o que é exatamente o calazar? Bom, o calazar é uma doença infecciosa comum aos animais e ao ser humano. Então, por isso ela é denominada uma zoonose. Ela é transmitida por um flebótomo, que muitas pessoas chamam de mosquito. Na verdade, não é um mosquito, ele não se multiplica na água parada. E esse flebótomo pica um animal ou uma pessoa doente e depois de 4 dias, ela picando outra pessoa ou outro animal vai transmitindo a doença. Então, essa doença é transmitida pelo flebótomo, popularmente conhecido como mosquito, e não é transmitida pelo cão, como muitas pessoas acreditam. Doutor, e como é que os exames para detectar essa doença? Bom, nós veterinários, quando temos uma suspeita clínica, nós lançamos mãos de exames de laboratório para confirmar aquela suspeita. Então, existem hoje exames bastante confiáveis que vão detectar o calazar. Esses exames podem ser feitos em clínicas particulares ou então no próprio centro de zoonoses, que são exames bastante confiáveis. Doutor, e existe mesmo um tratamento eficaz e esse tratamento é permitido aqui no Brasil? Bom, o tratamento sempre existiu na Europa, Portugal, Espanha, Itália, França, sempre se tratou o calazar, nunca se deixou de tratar o calazar. No Brasil existia uma portaria que proibia o tratamento. Essa portaria foi revogada e hoje, inclusive, a Anvisa aprovou o primeiro medicamento especificamente para o tratamento do calazar. E isso abriu, digamos, a possibilidade, né, legalmente, de haver o tratamento legal dentro do Brasil. Doutor, e uma vez iniciado o tratamento, o animal ele não transmite mais? Bom, uma das vantagens do tratamento é reduzir ou anular a infectividade dos animais. Antes de tratar, por ser uma doença que tem interesse em saúde pública, antes de nós tratarmos, nós temos que primeiro nos assegurar que esse animal não represente um perigo para a família, para os vizinhos e para a sociedade de modo geral. Uma vez garantida essa possibilidade, então se escolhe o tratamento. No caso, hoje, nós podemos usar o miltefosine, que é o produto que foi liberado pela Anvisa, e isso, no mundo inteiro, ele é usado e garante a sua segurança. E a liberação do medicamento, que o senhor, antes da entrevista, o senhor havia nos falado, o senhor acha que é um avanço mesmo no tratamento? No momento que a Anvisa, né, que os órgãos responsáveis liberem um tratamento que ele é específico para o tratamento do calazar, então seria já a permissão oficial do tratamento do calazar no Brasil. Doutor, e com a liberação desse medicamento, o veterinário pode tratar um animal sem perigo de ser advertido pelo Conselho Federal de Medicina? Sim, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Conselho Federal, não reconhece o tratamento, apesar do Ministério da Agricultura, os órgãos responsáveis pela liberação de um medicamento específico para o calazar, o Conselho ainda ameaça com punição aqueles médicos veterinários que prescrevem o tratamento. Acredito que em breve esse assunto será pacificado e que o Conselho volte atrás e reconheça o tratamento e que os veterinários possam livremente prescrever a medicação para o calazar, tratar o calazar. Doutor, a gente escuta muito esses termos, cura clínica, cura parasitológica e cura epidemiológica. Falei certo? Isso. Qual a diferença? Bom, a cura clínica é quando o animal ou a pessoa tratada, ela não tem mais sintomas clínicos da doença, ela passa a estar normal.
A cura parasitológica é quando ocorre a cura clínica e a eliminação do invasor, no caso a leishmania, do organismo, seja do homem como do cachorro. No caso do calazar, existe a cura clínica, tanto para o ser humano como para o cachorro, para o cão, mas nem sempre existe a cura parasitológica. Isso quer dizer que se o animal está curado, não tem sinais da doença, mas ele ainda tem a leishmania no organismo. Normalmente na medula óssea, ou então no baço, nos órgãos linfóides. Isso também não representa um risco para transmissão dos flebótomos. Então, nesse caso, a gente fala em cura epidemiológica, porque aquele animal que fez o tratamento, está curado clinicamente, ele tem a leishmania na medula, no baço, mas ele não infecta flebótomos. Então, a doença fica restrita, né? O parasita fica restrito àquele animal. Então, isso é chamado de cura epidemiológica, quando ele não representa risco à saúde pública ou à transmissão de outros animais. Tá bom? Doutor, e em qual situação o senhor não recomenda o tratamento? Bom, primeiro, para começar o tratamento, precisa ter uma responsabilidade do proprietário, a colaboração para ele que siga estritamente as normas, né, indicadas pelo veterinário. Não só quanto ao tratamento, como o retorno à clínica para revisões, para avaliações e exames complementares. Então, isso, o próprio tratamento, às vezes, demanda despesas que o proprietário, muitas vezes, não pode arcar. Então, ele prefere fazer eutanásia. O animal que não pode ser tratado deve ser eutanasiado, até por questão humanitária, porque senão ele vai morrer da doença, vai morrer sofrendo. Então, nesses casos, ao bem da saúde pública e ao bem do próprio animal, é recomendada a eutanásia. Outras vezes, o animal chega em estado praticamente terminal, já com insuficiência renal ou insuficiência hepática, e, nesse caso, não há reversão do quadro clínico. Então, para que o animal não morra sofrendo, não morra digamos assim, em condições de penúria física e dor, a gente recomenda também a eutanásia. E depois que se encerra o tratamento, o animal pode voltar a levar uma vida normal? Quais são as principais recomendações? Bom, um animal tratado, na maioria das vezes, o tratamento dá muito bom resultado. O animal tem uma vida normal. Nós temos vários exemplos, vários casos de animais que hoje chegaram à clínica com a doença, né, bem manifesta, e hoje não tem sintoma nenhum e levam uma vida normal, com atividades normais e sem nenhum problema que possa denunciar que ele algum dia teve calazar. O animal volta a ser totalmente normal. E aí, gente, vocês gostaram do programa de hoje? Foi muito bom, né? Olha, se você quiser rever uma matéria, é só falar pra gente. Tem alguma dúvida ou sugestão? Entre em contato através das nossas redes sociais. Quer aparecer no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo do seu animalzinho e manda para o nosso WhatsApp. E não esquece, nosso encontro é todo sábado às 9h30 aqui na TV Ceará, com reprise todas as quintas às 13 horas. Um beijo e até lá! Let's go!
Eu sei.